Um milionário viu uma mulher desconhecida cantando na rua. A voz dela soava familiar. Ele se aproximou e então... Você não deveria estar aqui. A voz de Luísa saiu firme, quase dura, mesmo com o canto ainda ecoando nos cantos da rua. Por que está me olhando assim? Parece que me conhece, mas não é verdade. Eduardo parou bem à frente dela, o rosto sério, tentando disfarçar o quanto o coração gelava. Ele estava ali, no meio de uma praça cheia de gente no centro do Rio, e aquela mulher, cantando como ninguém, fazia lembrar coisas que ele não ouvia há muito tempo. A melodia que Luísa entoava vinha direto da alma, uma canção que Eduardo reconhecia, que tinha escutado embalando seu sono quando criança, no colo da mãe. Eu só queria dizer que sua voz, essa canção, é a mesma que minha mãe cantava. Você sabe de onde veio? Luísa o encarou, olhos arregalados, desconfiados. Parecia pronta para fugir, ou para responder com um não se meta afiado. Finalmente disse: Você é só mais um desses ricos que vem aqui para criar problema. Quem te disse que essa canção é sua? Essa música é dessas ruas do meu povo. Não é para vocês de cima dos prédios de vidro. Ele respirou fundo, tentando segurar a frustração que crescia dentro dele. Eduardo nunca tinha pensado que uma simples canção pudesse despertar tanto. E ali estava, numa cidade que não era a dele, de frente para uma mulher que parecia carregar a resistência de vários anos naquele olhar. Ele precisava entender. Precisava saber. Eu não quero problemas. Só quero entender. Essa música... Ele procurou as palavras certas. Tem uma história na minha família. Minha mãe cantava para mim quando eu era criança. Achei que fosse um canto comum, mas por algum motivo você faz ele vivo de novo. Luísa cruzou os braços, a boca apertada. Sua mãe? E sua família, o que tem a ver com isso? Sei quem vocês são. Vocês mandaram tirar minha casa, minha rua, minha gente. Vocês pisaram em nossas vidas para construir seus prédios altos e empresas, e agora vem ouvir uma canção que é nossa? Me desculpa, mas isso é piada. A dor naquele tom fazia Eduardo baixar os olhos. Ele sabia dessas histórias, da luta, do privilégio de sua família, mas nunca tinha parado para pensar no que significava para quem ficou para trás. Eu não sabia. Não foi sempre assim. Minha mãe, ela tinha raízes aí. A música que você canta é o que me restou dela. Eu não quero ser o inimigo. Luísa deu um passo atrás, fechando a distância que eles tinham conseguido encurtar. A multidão girava em torno deles. Turistas, vendedores ambulantes, moradores, cada um com sua própria luta invisível. Então prove. Prove que você não é só mais um cara rico querendo limpar a consciência, cantando essas músicas na internet. Eu não vou ser seu espelho. A expectativa na voz dela parecia desafiar, exigindo sinceridade. Eduardo buscou no bolso o celular. Hesitou e então abriu uma foto antiga, amarelada. Era uma mulher sorrindo com um bebê nos braços. Essa é minha mãe. Ela cantava essa música. Ela também era daqui antes de tudo mudar. Luísa olhou para a imagem. Um momento de silêncio pesado entre eles. A irritação deu lugar a uma certa surpresa. Eu conheço essa mulher, sussurrou. Mas não é o suficiente. Eu sei. Eduardo concordou. Mas é um começo. Antes que pudessem conversar mais, a voz de um vendedor ambulante chamava para outros clientes, e a rotina insistia em continuar. Luísa guardou o celular e deu as costas, afastando-se com passos rápidos. Eu não sei quem você pensa que é, Eduardo. Só sei que não quero me misturar com quem apagou meus passos, para fazer história aqui. Ele ficou olhando enquanto ela sumia na multidão, o som da sua voz ainda vibrando ali, como uma ponte invisível. Ou um muro. De volta ao seu hotel, Eduardo não conseguiu tirar a canção da cabeça. Sentou-se na varanda com vista para o mar e a cidade, tentando encontrar sentido. Aquele encontro foi mais do que uma chance. Era uma conexão inesperada, que o desafiava a repensar tudo o que ele acreditava sobre seu passado e seu futuro. Na manhã seguinte, enquanto esperava por uma reunião no centro financeiro, a lembrança daquela voz forte e autêntica o puxava para longe dos números, dos contratos. Ele se lembrou da frase dela: Eu não vou ser seu espelho. E isso doía. Ele sabia que sua família tinha um papel naquela dor, naquela luta silenciosa que ele nunca tinha ousado enfrentar.
Mas agora era diferente. A melodia de Luísa tinha aberto uma porta que ele não sabia que precisava atravessar. Sem perceber, ele pegou o celular novamente e, com as mãos trêmulas, procurou uma foto dela nas redes sociais. Encontrou um vídeo amador, um flash de energia e vida no meio das ruas do Rio. A mesma mulher de ontem, sorrindo para a câmera, cantando com toda a alma. Ele sabia que precisava tentar outra vez, mas não do jeito que tinha feito antes. Não com indiferença ou distância. Ele precisava se aproximar de verdade. Show. Enquanto isso, nas vielas estreitas do bairro onde Luísa morava, a realidade era dura e simples. Ela cuidava da mãe doente e do irmão menor, dividindo seu tempo entre as apresentações na rua, as pequenas vendas e os cuidados de casa. A música era sua voz, sua força, sua esperança. Quando ouviu de novo as notícias sobre desapropriações e projetos de desenvolvimento que prometiam modernizar a região, seu peito apertou. Eles haviam perdido muito para esses planos. E o nome da família de Eduardo estava ligado diretamente a isso. Ela podia se permitir acreditar naquele homem. Ali, no meio do buenos e maus caminhos da cidade, a resposta parecia impossível. Mas a canção que ecoava em seu peito não deixava outra escolha senão seguir em frente, mesmo com a dúvida e o medo. E assim o capítulo se fechava, com um convite silencioso para que o passado e o presente se encontrassem numa estrada difícil, cheia de ecos e possibilidades. Eduardo e Luísa, dois mundos tão diferentes, ainda não sabiam que estavam prestes a transformar não só suas próprias vidas, como toda uma história mais ampla de amores, perdas e redenção. Na manhã seguinte ao encontro tenso na praça, Eduardo acordou com o peso daquela voz e daquelas palavras martelando na cabeça. Eu não vou ser seu espelho. Ficou de olhos abertos na escuridão do quarto do hotel, revivendo cada gesto de Luísa, aquele olhar desconfiado, o tom firme, e por trás de tudo um medo quase palpável. Era como se ali mesmo, no meio do rio, ele tivesse dado um passo no desconhecido e se assustado com o que encontrou. Sem conseguir mais ficar parado, ele vestiu-se rápido e saiu para caminhar pelas ruas do centro, tentando ouvir detalhes daquelas melodias que ainda ecoavam em sua memória. Passou pelo Largo da Carioca, onde violões disputavam espaço com a voz dos vendedores ambulantes, e sentiu um calor diferente do São Paulo que conhecia, um calor feito de alma, luta e festa. À tarde, numa pausa entre reuniões, Eduardo resolveu fazer algo diferente. Entrou numa roda de samba que acontecia em uma praça próxima. Nunca tinha estado tão perto daquele mundo tão intenso, tão vivo. Sentou-se numa mesa simples, pegou uma cerveja e, discretamente, prestou atenção ao passo rítmico, às conversas e risos que vibravam no ar. Foi ali, naquela roda improvisada, que ouviu uma voz feminina, embora distante, trazendo uma música que, mesmo adaptada, remexia algo dentro dele. Era uma jovem que cantava com a paixão que só quem vive aquilo pode ter. Talvez como Luísa. Foi o suficiente para ele decidir ir atrás, para entender de onde vinha aquela força. Naquela mesma semana, depois do trabalho, Eduardo começou a frequentar os espaços onde o samba, o funk e outras expressões musicais empolgavam o bairro. Não por motivo social ou influência de quem estava ao redor, mas por um desejo genuíno de conhecer. Ele não queria apenas observar de longe. Queria entrar aos poucos naquele universo, sem se impor. Sua primeira tentativa de reaproximação não foi fácil. No bar da esquina, esperou até o fim do ensaio do grupo de músico-artistas locais e sentou com um deles, um percussionista chamado Jota. Eduardo puxou conversa, mostrando interesse pelas letras, pelos ritmos e pela história daquela música que parecia carregar vidas nas costas. Você tá ligado que essas canções têm mais que só batida, né? É nossa história contada em verso, em dor e alegria, explicou Jota batucando na mesa. Não é qualquer um que entende isso vindo de fora. Eu sei que não é só música. Tem raiz, tem luta, respondeu Eduardo sincero. Quero entender, aprender, se me deixar. Jota sorriu, meio desconfiado, mas viu a verdade no olhar do homem rico e bem vestido que estava ali, tentando quebrar barreiras invisíveis. Eduardo também fez questão de mostrar que não estava ali
por interesse superficial. Comprava um disco, ajudava nas pequenas rifas para a Casa de Cultura Comunitária e, o mais importante, sempre perguntava por Luísa com um jeito respeitoso, sem pressa ou cobrança. Aos poucos, seu nome começou a circular e as resistências foram diminuindo. Enquanto isso, Luísa recebia notícias que faziam o peito apertar. O projeto de despejo da comunidade estava avançando, apesar das manifestações e dos apelos. Quando uma amiga avisou que viu Eduardo participando de uma reunião na Câmara Municipal sobre preservação cultural, ela ficou surpresa e por um breve instante esperançosa. Mas a lembrança da rejeição que fizera ontem ainda a queimava por dentro. Como confiar? Como não pensar que ele poderia fazer parte desse sistema que destruía seu lar? Numa tarde quente, aquela dúvida transbordou e ela resolveu encarar. Passou na pracinha onde samba rolava todos os sábados, carregando o irmão no colo e a mãe ajudando com a mochila. A roda já estava animada. Músicos preparando instrumentos, crianças correndo e mulheres servindo caipirinhas e salgados, a alegria misturada ao cansaço da luta diária. Quando viu Eduardo chegando, quase não acreditou. Ele sorriu, tímido, e ofereceu uma água para ela e para a mãe. Vim assistir, ouvir você, disse ele, evitando os olhares curiosos. Luísa franziu a testa, mas não disse não. Sentou-se num canto, sempre vigilante, enquanto Eduardo tentava se deixar levar pelo ritmo, partilhando olhares discretos, pequenos acenos, gestos que diziam, estou tentando. Após o show, Eduardo aproveitou a tranquilidade que se formava para conversar. Luísa, eu sei que você não se sente segura por minha causa, mas eu não quero só ouvir sua música. Quero entender sua vida, suas batalhas. Quero ser um amigo, se você me deixar. Ela deu um sorriso curto. Amigo. Você sabe que a amizade entre o rico e a favela não é assim tão fácil. Já vi muitos que querem só usar ou enganar. Eu não quero usar nada, nem ninguém, mas sei que meu mundo e o seu vivem um abismo que precisa ser diminuído. Quero começar pela música, pela cultura, pelo que você me mostrou. Eduardo fez uma pausa. Sem promessas falsas. Só porque acredito que pode haver mais que essa muralha. Luísa hesitou. O peso das desconfianças e das histórias era grande demais, mas ali estava ele, de corpo e alma, tentando atravessar. Eu tenho medo. Medo de me machucar, de ter esperança demais, de você ir embora e deixar a gente aqui, confessou ela, olhando para o chão. Eu também tenho medo, admitiu ele. Mas talvez seja o medo que nos force a tentar. Nos dias que se seguiram, Eduardo continuou presente, não como um turista, mas como parte daquela roda de vida. Ele ajudava a mãe de Luísa com remédios, conversava com o irmão dela sobre futebol e dizia a Luísa que toda vez que ela cantava, algo dentro dele voltava a pulsar. Eles começaram a se encontrar aos poucos. Num café simples perto da praça, numa caminhada pela orla, nas festas de samba que animavam as noites cariocas. Entre risos, conversas e algumas brigas de orgulho, a amizade foi se transformando. Eduardo aprendeu a respeitar o espaço de Luísa e ela a aceitar a presença dele, sem perda da própria voz, mas com um pouco mais de confiança para dividir o caminho. Enquanto isso, o relógio da realidade não parava. Os dois sabiam que os mundos que os cercavam ainda os puxavam para lados opostos. Em casa, a mãe de Eduardo questionava suas novas escolhas, desaprovando aquela ligação com um universo que ela sempre desprezara. Na favela, os parentes de Luísa alertavam para o perigo de se envolver com alguém daquele nível, daquelas ambições. Num jantar rápido, poucos dias antes do próximo carnaval de rua, Luísa se abriu com a mãe sobre suas dúvidas. Mãe, eu tô começando a gostar dele e tenho medo. Não sei se dá para confiar que um homem como o Eduardo queira mais do que um momento. Sua mãe sorriu cansada, mas compreensiva. Filha, a gente não pode ser tão dura com o coração. Mas também tem que cuidar para ele não virar ferida aberta. Se você acreditar, que seja com os olhos abertos. No mesmo instante, Eduardo conversava ao telefone com a irmã, que lhe lembrava. A família espera que você faça as escolhas certas, que mantenha o legado. Namorar alguém daquela comunidade? Eles acham uma loucura. Cuidado com essa história. Ele respirou fundo. Sabia que não seria fácil conciliar tudo,
mas ainda estava decidido a tentar, por Luísa, por ele mesmo, e por aquela melodia que havia aberto a porta para um futuro ainda incerto. Na noite do carnaval, em meio às cores, aos risos e à música, Luísa e Eduardo se encontraram no meio da multidão. Dançaram com passos tímidos, mãos dadas, com olhares que falavam mais do que qualquer palavra. Eu quero arriscar, Eduardo, disse ela, sorrindo entre as luzes da festa, mesmo com medo, porque essa música que você me mostrou pode ser nossa. Uma ponte. Eu também quero, respondeu ele, apertando a mão dela. E ali, entre o samba e o batuque dos corações, começava a construção de uma ponte, que, apesar das dificuldades, prometia ligar dois mundos, duas almas, com a força do que é verdadeiro e sincero. O capítulo fechava com aquele delicado equilíbrio, entre o medo e a esperança, a música e a vida, o passado que não podia ser mudado, e o futuro que eles ainda podiam escolher juntos. Aquela noite de carnaval terminou com Luísa e Eduardo lado a lado, entre batuques e sorrisos tímidos, cada um guardando uma esperança frágil. Mas a segunda-feira chegou rápida, trazendo com ela uma notícia como um soco. Cedo, enquanto a mãe tomava café devagar, Luísa carregava na mão o celular do irmão, tentando entender uma mensagem que apitava no grupo dos vizinhos. Notícia urgente. Ordem judicial chegou. Advogados da empresa do seu Eduardo vieram com os papéis de despejo hoje cedo. Vai começar tudo de novo. Luísa largou o celular na mesa, assustada. Mãe, você viu isso? Perguntou, tentando segurar aquela raiva seca que subia pelo peito. A mãe apenas deu um suspiro cansado, como quem já conhecia o gosto amargo da luta. Eles não cansam nunca, filha. Naquele instante, Luísa sentiu o chão sumir. Lembrou imediatamente de Eduardo, da conversa noite passada, das promessas cheias de cuidado, do quero arriscar, tantas pontes construídas e, de repente, tudo parecia ruir. Vou sair, disse só, pegando a bolsa no encosto da cadeira. Do lado de fora, o calor do asfalto nem incomodava. O bairro inteiro murmurava. Pessoas se agrupavam na esquina, papéis indo de mão em mão, alguns com olhos cheios de lágrima, outros com as vozes já roucas de tanta reclamação. Luísa procurou Jota entre a multidão. Ele estava encostado num muro, discutindo com uma das lideranças da comunidade. Isso foi golpe baixo demais, resmungou. Nem deu tempo da gente respirar depois do carnaval. Tá tudo aí no papel. Firma do pai do playboy, do Eduardo. Olha só. Ela pegou um dos papéis, leu rápido. Era o nome dele mesmo, Assis em Filhos Construtora. Aquela marca estampada que ela aprendera a odiar desde criança. Lá estava, junto da ameaça. Em 15 dias o terreno precisará ser desocupado. Ele sabia disso? Jota perguntou, olhando para ela com uma mistura de pena e raiva. Luísa ficou calada. Por dentro, uma parte enorme queria acreditar que não. Mas agora, como defender? Sentiu a culpa pesar nos ombros. Não sei. Eu preciso falar com ele. A mensagem que mandou foi direta. Preciso te ver, tem que ser hoje, agora. Eduardo respondeu na mesma hora, marcando no café perto da praça do bairro dela. Chegou antes dela, mãos geladas, olhando para o copo de café que já esfriava. Quando Luísa entrou, a expressão dela era dura, sem espaço para rodeios. Sentou bem em frente, rosto fechado. Sabe do que estou falando? Disparou. Eduardo engoliu seco. Não. O que houve? Ela jogou o papel na mesa. Quase sem respirar, Eduardo leu. Reconheceu de cara o timbre da empresa do pai, as palavras jurídicas, a ameaça clara. Piscou algumas vezes, como se aquilo não pudesse ser possível. Mas era. Eu não sabia, murmurou quase sufocado. Eu juro, Luísa, isso não passou por mim. Ela tremeu de raiva. Você sabe que pra gente não importa. O nome é o mesmo. A ameaça é sempre de cima. Você vai me dizer agora que não tem nada a ver? Eu soube agora. Não consigo acreditar. Meu pai nunca falou nada. Engraçado, né? Ele só fala de negócios, nunca de gente. Você esteve na minha casa, no meu bairro, e eles te usam pra quê? Pra dizer que são bons. Luísa bateu na mesa, a voz se elevando. Enquanto isso, despejam minha vizinha, minha tia.
Tudo para fazer prédio bonito para rico. Eduardo parecia um menino perdido, a voz quase sem sair. Eu não sabia de verdade. Eu achava que esse projeto tinha parado anos atrás, depois da última briga. Meu pai nunca me deixa ver detalhes. Colocou a mão no rosto, tentando acalmar a própria culpa. Mas eu vou fazer alguma coisa. Eu juro para você. Luísa balançou a cabeça. Você não entende. Não é só assinar um papel e pronto. Vocês sempre dizem isso. Seu nome tá ali, igual o dele. E eu tô cansada, Eduardo. Cansada de acreditar, cansada de esperar que o mundo mude para quem tem pouco. Entre eles, o silêncio durou longos segundos. O café, ao redor, seguia em barulho de xícaras e conversas miúdas alheio ao terremoto na mesa do fundo. Eu queria te explicar, começou Eduardo sem saber como continuar. Eu tô do seu lado, Luísa. Eu não tenho como aceitar isso. Ela respirou fundo, mas não amoleceu. Então prova. O olhar dela era um desafio. Vai lá, enfrenta teu pai, tua gente, para isso de verdade. Não só na conversa para me agradar. Sabe quantas vezes já ouvimos promessas com nome bonito? Eduardo tentou segurar a mão dela, mas Luísa tirou rápido. Eu não posso mais, Eduardo, não agora. Minha família, meus vizinhos. Você podia ser qualquer um, mas é filho deles. E isso é que mais dói. Ficaram ali em silêncio até ela se levantar. Ele tentou dizer mais. Ficou só olhando enquanto Luísa se afastava, os olhos cheios d'água mesmo sem chorar. A sensação era de derrota. Havia perdido o pouco de confiança tão difícil de construir. Chá. Na semana que seguiu, Eduardo mergulhou de cabeça na disputa da família. Procurou documentos, leu mensagens velhas, cutucou o pai em reuniões. Cada conversa virava briga. Você não sabe o negócio em que está se metendo, Eduardo, reclamou o Sr. Assis duro. Aquela área é da empresa, é projeto antigo. A comunidade precisa sair, tem ordem da prefeitura. Nada vai mudar só porque conheceu uma garota. Não é só uma garota. É a vida dela, de famílias inteiras, não é certo. Mãe nunca teria aprovado isso. O pai se irritou, bateu à porta do escritório. Sua mãe era sonhadora, por isso não sabia o peso das decisões. Você está sendo ingênuo, Eduardo. Nós temos que garantir o que é nosso. No final do dia, Eduardo se trancava no quarto, deitado sem sono, lembrando cada risada de Luísa, a mãe dela servindo café, o irmão menor mostrando os desenhos cheios de cor. Sentia um buraco se abrindo por dentro. Não era só sobre ela. Era sobre tudo aquilo que evitara enxergar. Fiz. Do lado de Luísa, a semana pesava como chumbo. O bairro era só reuniões, gente cansada, dúvidas, listas de quem podia ajudar e ações para barrar o despejo. Ela tentava ser forte, cantar nos encontros, apoiar os vizinhos, mas por dentro só conseguia recordar as palavras de Eduardo. Uma noite, sem conseguir dormir, foi buscar uma brisa na janela. O irmão menor acordou assustado. Tá, a gente vai ter que sair daquilo? Ele perguntou baixinho, medo nos olhos. Ela agarrou o menino no colo, tentando encontrar alguma resposta. A gente vai lutar, Caio. Sempre lutou. Ninguém vai tirar a gente daqui fácil. Ele sorriu meio sem graça, mas ficou abraçado. Lá fora, só o barulho dos cachorros e dos ônibus distantes. No meio da crise chegou a notícia. Haveria uma assembleia entre moradores e a equipe da empresa. De algum jeito, Eduardo soube da reunião e apareceu. Não usava roupa cara, nem o relógio brilhante. Parecia apenas mais um. Várias pessoas cochicharam quando viram. Ele pediu a palavra, mas foi recebido com desconfiança. Jota e outras lideranças cobriam Luísa, prontos para defendê-la de qualquer golpe. Eu vim porque sei o que está acontecendo. Eduardo manteve a voz baixa, olho no olho. Meu pai está errado. Esse despejo não deveria acontecer. Vou tentar impedir, mesmo que ele me odeie por isso. Alguém riu da plateia. Fala bonito, mas o que vai mudar? Luísa, mesmo desconfiada, se manteve calada, mas a coragem dele em aparecer ali após tudo causou um pequeno abalo. Eduardo continuou. Eu não quero desculpa. Quero ajudar de verdade, mesmo que não faça diferença agora. Sei que preciso provar na ação. O clima ficou tenso. Um vizinho gritou. Palavras não resolvem. Jota resmungou algo parecido. Ainda assim, Luísa olhou diferente, mesmo de longe. Chá.
Após a assembleia, trovejava. Luísa caminhava apressada até a entrada de casa, mas ouviu passos atrás dela. Luísa! Eduardo chamou. Ela parou de má vontade. Fala. O que quer agora? Eu queria pedir desculpa de novo. Imagino que não faça diferença, mas não vou desistir. Meu pai não vai continuar com isso. Vou falar publicamente. Vou procurar os jornais, o MP, o que for. Os olhos dele estavam cansados, sinceros demais para parecer teatro. Não confio em promessa, Eduardo. Mas ela enxugou o rosto na manga. Eu queria acreditar. Mesmo, porque eu sinto sua falta. Sinto mesmo. O silêncio foi maior que qualquer palavra. Ele tentou chegar perto de novo, mas ela afastou o rosto. Só faz o que tem que fazer. Por eles. Por você, por nós. Mas não me pede para confiar ainda. Eduardo assentiu, cabisbaixo. Não pediu abraço nem beijo. Só disse, eu entendo. Aquela noite caiu pesada para ambos, cada um sozinho em seu quarto. Luísa pensando se era possível amar alguém do outro lado, sem trair suas raízes. Eduardo enfrentando, pela primeira vez, a gravidade de lutar contra tudo que leva o próprio nome. No bairro, o clima seguia em suspenso. Boatos, esperança contida, olhares atravessados. Na alta madrugada, enquanto a cidade dormia, Eduardo digitou uma mensagem longa no grupo da família, avisando que no dia seguinte tomaria uma decisão. Fez questão de terminar com as palavras que aprendera, quase como uma prece. A vida não se constrói só derrubando paredes. Às vezes, só uma ponte salva. E no quarto de Luísa, o velho rádio tocava baixinho uma melodia que embalava sonhos de tempos melhores. A mesma que, sem querer, unia destinos por linhas invisíveis e agora tão frágeis. A madrugada passou para a manhã, e os dois afastados sabiam que, mesmo com a dor, era ali que talvez começasse a verdadeira luta. O amor podia não ser suficiente, mas era a única coragem que restava. A manhã chegou cinzenta, meio pesada, como o clima suspenso na véspera. Eduardo quase não dormira. Passou a noite escrevendo e reescrevendo o que diria. Olhou a mensagem no grupo da família mais uma vez antes de levantar. A vida não se constrói só derrubando paredes. Às vezes, só uma ponte salva. Sentiu o estômago embrulhar, mas sabia, não dava mais para voltar atrás. Vestiu-se sem pressa, pegou o café preto e ficou minutos olhando pela janela do apartamento em São Paulo antes de tomar coragem de ligar para o pai. A ligação caiu direto na caixa postal, como se o silêncio fosse uma resposta. Então, sem pensar duas vezes, pegou um ônibus para o centro da cidade e de lá entrou num táxi para o aeroporto. No caminho ficou repetindo palavras na cabeça, imaginando a reunião. A mala era pequena, só com o que precisava. Alguns papéis, fotos antigas da mãe, o gravador de voz que nunca usara fora das reuniões frias de negócios. Enquanto isso, Luísa acordava após mais uma noite difícil. O irmão pequeno ainda dormia. A mãe já estava levantando, mexendo no fogão, mexida pela expectativa da assembleia marcada para aquele sábado. O burburinho vinha das ruas, gente indo e vindo, listando tarefas e dividindo ansiedade. Luísa respirou fundo, escutando a primeira batida de samba longe, misturada ao cheiro de pão quente. O nervosismo só passou um pouco quando Jota mandou uma mensagem. Eduardo disse que vai falar ao vivo hoje. Vai colar na reunião? Ela respondeu só com um "vou sim", mas sabia que dentro de si cada palavra a apertava mais do que deixava confortável. Horas depois, na quadra da Associação de Moradores, tudo parecia diferente. A rua adornada de bandeirinhas coloridas para um evento que era, ao mesmo tempo, assembleia e festa. Afinal, resistência também é festa, e a comunidade sabia disso melhor do que ninguém. Entrando pelo portão de ferro, Eduardo sentiu olhares duros e curiosos. Algumas crianças reconheceram, outras se afastaram. Ele foi em direção à mesa principal, onde as lideranças cuidavam dos detalhes do evento. Jota deu-lhe aquele aceno seco, só o básico. Luísa chegou logo em seguida, usando uma blusa amarela vibrante, lenço preso ao cabelo e olhar sério. O irmão vinha grudado na barra da blusa e a mãe, com ar de força, caminhando bem devagar. Eduardo procurou Luísa com os olhos. Ela demorou a encará-lo, mas não desviou.
Quando o microfone foi passado para Eduardo, fez-se um burburinho. Muitos cochichavam, parte indignada, parte curiosa. Ele enrolou o papel das mãos, respirou e começou. Eu sou filho do seu Assis, sim, falou sem rodeios. Sem. Meu nome está nesse papel do despejo, mas hoje eu vim aqui para dizer que não aceito mais isso. Vim para pedir desculpa e para prometer que vou lutar junto. Jota cruzou os braços, desconfiado. Eduardo continuou, sem medo do desconforto. Eu passei a vida achando que construir prédio era só progresso. Mas depois que ouvi vocês, ouvi a Luísa, entendi que progresso de verdade é respeitar quem vive, quem faz a cultura, a história dessas ruas. Uma senhora no fundo gritou, e vai fazer o quê? Promessa não segura telhado. Eu sei, respondeu ele rápido. Por isso hoje, depois daqui, vou direto para a imprensa. Vou denunciar o projeto do meu pai publicamente. Se ele quiser me tirar da empresa, que tire. Eu não vou mais ser cúmplice disso. Jota ainda olhou atravessado, mas parte do público bateu palma. O clima duro foi se quebrando devagar. Luísa ficou observando em silêncio. Aquela fala pública, o jeito hesitante, mas firme, não parecia o Eduardo de semanas atrás. Sentiu a esperança querer voltar, mas o muro de proteção era grande e o medo maior ainda. Chay. Seguindo à tarde, a comunidade inaugurou o evento cultural que sempre faziam ali. Feijoada solidária, artesanato, roda de capoeira e mais tarde o palco para música. Luísa estava responsável por abrir o show. Tirou o violão do estojo, desafinou uma corda, tentou afinar de novo, o coração batia mais forte. Jota chegou perto. Vai cantar para ele? Ela sorriu de canto. Vou cantar para nós. Para todo mundo aqui. E talvez também para ele. Quando subiu ao palco improvisado, a vizinhança sentou nos caixotes. Crianças subiram em muros baixos. Gente se esmagou para ouvir de perto. Luísa respirou fundo antes de começar. Olhou para Eduardo, que estava encostado perto da porta, segurando um caderno e o gravador. O olhar dele era de espera, de quem sabe que o próximo passo não depende só dele. Ela segurou o microfone e deixou a voz sair simples, sem floreio. Essa música é sobre ficar, sobre memória, sobre achar família além do sangue. A gente resiste, mas também aprende a perdoar. Começou a canção suave, lembrando o mesmo canto que Eduardo ouvira na infância. À medida que cantava, os olhos se encheram d'água, mas ela não perdeu a firmeza. Cantar era seu jeito de continuar. Ao fim da música, Luísa olhou para Eduardo e fez um gesto. Ele hesitou, mas Jota empurrou levemente suas costas. Vai lá, playboy. Ninguém morde aqui não hoje. Eduardo subiu sem saber onde pôr as mãos. Luísa estendeu o violão. Ele não sabia tocar quase nada, mas ela cochichou. Só escuta. Ficaram ali, sob aplausos nervosos da plateia, partilhando o mesmo microfone. Eduardo sentiu um nó desatar no peito. Era a aceitação, ainda tímida, mas real. Não é fácil para a gente confiar de novo, Eduardo. Luísa disse a ele, mas falando para todos. Mas coragem pouca não faz ponte. Aqui a gente aprende todo dia. A noite caiu com música e conversa na rua. Crianças corriam, velhos jogavam dominó. A comida passava de mão em mão, misturando cheiro de festa e luta. Foi no meio da festa que Luísa puxou Eduardo de canto, encostada no portão estreito ao lado da quadra. Tô vendo que você mudou. Não é só história bonita agora. Ele sorriu, emocionado, meio bobo. Eu precisava. Era fácil fingir que não era comigo, mas depois de tudo que vivi contigo, não tem mais como. Ela baixou os olhos. Meu medo agora é outro. Por quê? Hesitou segurando a barra da blusa. Tem uma coisa que preciso contar. Faz tempo, mas nunca achei momento. Eduardo franziu o senho. O quê? Sabe a sua meia-irmã, Marina? Aquela que a família quase não fala? Luísa respirou fundo. Fui eu quem cuidou dela quando criança. Fui melhor amiga dela, quase irmã. Minha mãe ficou como guardiã um tempo, quando sua mãe biológica foi embora daqui. E isso me trouxe até você, sem eu perceber. Eduardo ficou alguns segundos tentando entender, como um quebra-cabeça difícil. Você e Marina? Ela é parte da minha família, da minha história também. E... Os olhos marejaram.
Parte de mim sempre soube que se um dia esse segredo viesse à tona, tudo ia mudar. Mas precisei esperar você mostrar que não era só o filho do dono. O coração dele pulou no peito. Foi por isso que sua música parecia tão familiar? Talvez. Ou talvez seja só porque no fundo a gente nunca esteve tão longe assim. A emoção misturou tudo. A distância entre eles, entre as famílias, sumiu num abraço apertado. Não era mais só romance. Era um sentimento mais fundo, de respeito, reconhecimento, renascimento. Já era alta noite quando Luísa voltou ao palco, chamando a mãe, o irmão Marina, que apareceu de surpresa por entre os convidados, e Eduardo. Pediu silêncio. Hoje a gente canta junto uma canção de resistência. Aqui não é só música, não é só história. É promessa. Promessa de não deixar nossa casa sumir, de lembrar quem somos, de abrir espaço para quem quiser atravessar ponte. Passaram o microfone de mão em mão. Marina falou tímida, Eduardo com voz firme. No fim, a comunidade aplaudiu em uníssono. O som ecoou por toda a favela. E ali, no centro do palco com o povo em volta e a cidade girando lá fora, ficou selada a verdadeira aliança. Não só de amor, mas de luta e reconstrução. Aos poucos, a ideia do novo centro cultural sonhado por todos foi anunciada. Eduardo prometeu ajudar na reforma, junto com todos que quisessem participar, sem nome em placa de rico, sem medalha. Seria da favela para favela. Na saída, Jota brincou. Vai ver. Era só disso que o Rio precisava para se apaixonar de novo por São Paulo. Luísa gargalhou. E Eduardo finalmente riu leve, sentindo que nunca havia estado tão inteiro. A festa atravessou a madrugada, e da janela, olhando a cidade que não para, Luísa e Eduardo souberam. Ali recomeçava tudo. Não havia mais muro. Só ponte. E vontade de passar por ela, juntos. Já fazia 3 meses desde aquela noite que mudou tudo. O palco improvisado, as vozes entrelaçadas, a promessa lançada diante de toda a favela. De lá para cá, a vida parecia outra coisa, mais cheia, apesar do medo de que tudo ainda pudesse ruir. Mas não ruiu. Muito pelo contrário, a ponte que Eduardo e Luísa construíram só foi ficando mais forte. Nesse tempo, o terreno da comunidade foi oficialmente retirado do projeto de despejo. A luta não foi fácil. Apareceram matérias no jornal, entrevistas em rádio, discussões pesadas nas redes sociais. Eduardo brigou muito em casa, bateu de frente com o pai, ouviu o desaforo dos tios e perdeu o cargo importante na empresa. Mas, pela primeira vez, sentiu-se dono do próprio caminho. Na favela, que agora era oficialmente reconhecida como território de interesse cultural, a notícia veio em ritmo de festa. Jota avisou que era só o começo. Mas ninguém podia negar. Era a vitória daquelas que ficam no peito pro resto da vida. Numa manhã de abril, o sol batia diferente, quase dourado nas vielas, enquanto Luísa acordava já ouvindo zunido de ferramentas e conversas no antigo galpão do bairro. O Centro Cultural do Morro, nome escolhido pela própria comunidade, começava a tomar forma. Eduardo organizava doações, cuidava dos fornecedores, mas era Jota quem batucava na parede para animar os ajudantes. Tudo simples, mistura de mutirão coletivo e sonho se tornando concreto. Luísa atravessou a praça, ajeitando o lenço no cabelo, sentindo o coração pulando de ansiedade. A mãe veio logo atrás, trazendo cuscuz para quem estava trabalhando. Até Caio, o irmão pequeno, carregava baldes d'água com um sorriso cheio de orgulho. No portão do galpão, Eduardo estava lá. Camisa suja de tinta, cabelo grudado na testa e um jeito mais leve do que jamais mostrara em São Paulo. Assim que viu Luísa, abriu um sorriso. Chegou na hora certa. Tá pronta para decidir a cor da última parede. Luísa fingiu pesar, cruzando os braços. Você sabe que essa parede é das crianças, né? Se eu escolher, vão reclamar comigo o ano inteiro. Riu, mas ele percebeu que estava nervosa. Eduardo baixou a cabeça envergonhado. Eles queriam verde e amarelo. Mas eu achei que podia ser vermelho igual seu lenço. Ela engoliu um riso emocionada. O olhar dos dois se encontrou, cúmplices de um segredo bem mais antigo que aquela pintura. Diz. A inauguração do Centro Cultural foi marcada para um sábado, justo no aniversário do bairro. No dia, a rua amanheceu tomada de gente. Barracas de comida,
Bandeirinhas coloridas, cavaletes improvisados, crianças correndo fantasiadas. O cheiro de feijão e churrasco se misturava ao perfume das flores espalhadas nas janelas. Luísa passou a manhã correndo de um lado para o outro, afinando instrumentos, organizando a lista de apresentações. Eduardo ficou encarregado do som. Marina, a irmã recuperada, vinha de São Paulo com outros amigos para ajudar. Quando o relógio bateu 4 da tarde, o galpão ficou lotado. No palco, montado com caixotes e pano colorido, uma placa pequena trazia em letras simples: "Este espaço é de todos. Aqui a música abraça, a história se reconstrói, e ninguém fica para trás." Luísa respirou fundo, sentindo o peso do momento. Pegou o microfone e chamou a atenção. Eu podia falar muita coisa, podia cantar, mas hoje, mais que tudo, quero agradecer. Porque nunca imaginei que um sonho meu, pequeno, de cantar para a família, virasse um sonho coletivo. E que esse coletivo salvasse minha casa, minha memória, e ainda abrisse espaço para mais amor. Ela olhou para Eduardo, ali na frente, olhos mareados. Tem gente que acha que ponte não sustenta tanta coisa, mas ponte também pode curar. Eu só descobri isso porque um dia alguém teve coragem não só de atravessar, mas de ficar. O público aplaudiu, muitos emocionados. Jota gritou lá do fundo: "Canta para nós, Luísa." E ela cantou. Dessa vez pediu para Eduardo subir ao palco. "Hoje eu quero dividir essa música contigo." Falou baixo, só para os dois ouvirem. Porque agora ela é nossa herança também. Eles começaram juntos. A melodia era a mesma que atravessara gerações. A canção que embalou sonhos, que curou saudades, que costurou laços. Enquanto cantavam, mães embalavam filhos, velhos dançavam devagar. Marina puxou Caio e dançaram juntos, rindo de tudo. Quando terminou, Eduardo pegou o microfone, visivelmente nervoso. "Posso falar?" A plateia incentivou. Ele respirou fundo. "Eu cresci achando que amor era coisa de novela. Só agora entendi que amor de verdade desafia família, sistema, toda a regra que só serve para afastar. Eu amo essa mulher. Não tenho mais medo de dizer. E amo a família dela, que é minha também, mesmo que tenha custado a perceber." Luísa quase chorou. Riu como quem não acredita. Ele se ajoelhou ali mesmo, metido, bagunçando o protocolo do evento. "Luísa, você aceita construir essa ponte comigo para o resto da vida?" Ela olhou descrente, balançando a cabeça, rindo entre lágrimas. "Eu aceito, e você vai ter que aprender a dançar para dar conta desse compromisso." O povo explodiu em aplausos, assovios, piadas. Até Jota gritou: "Tá selado! Agora quero ver separar esse casal." Hansel. A festa seguiu noite adentro. O centro cultural ganhou vida ali mesmo. Batuques, oficinas de percussão, contação de histórias, roda de samba. Música de criança, abraço de velho, comida dividida, esperança passando de mão em mão. Eduardo e Luísa eram o retrato de sonho realizado, mas mais do que isso. Prova viva de que amor não era só sentimento, era escolha de luta diária. Nos dias que se seguiram, eles seguiram juntos, dividindo contas, projetos, rindo das próprias incertezas. Eduardo começou a estudar gestão comunitária. Aprendeu a dar aulas de informática para as crianças, virou sócio honorário do bloco de carnaval local. Luísa continuou cantando, incentivou mulheres da comunidade, virou referência para quem sonhava e tinha medo. Marina ficou. Caio virou mascote do centro. Jota fundou um grupo de percussão. A herança do tumulto virou raiz de nova história. O velho e o novo se encontraram, trazendo juventude para a tradição e respeito para a novidade. Gente do asfalto e do morro trabalhavam lado a lado, e até o pai de Eduardo, depois de muita teimosia, apareceu um dia para ver a transformação. Não pediu perdão em voz alta, mas assistiu em silêncio e, na saída, apertou a mão de Luísa e deu um abraço discreto no filho. Harold. Na última cena do evento, Luísa chamou Eduardo para dançar. Ele, sem jeito, assumiu o ritmo torto. "Viu? Tô aprendendo." Sussurrou, tropeçando nos próprios pés. Ela sorriu, colada nele. "Não importa se tropeçar, só não solta minha mão." O samba rolou. A risada ouviu de longe. Alguém no fundo do salão puxou: "Viva o amor, viva a nossa história." E foi assim, de mão dada, riso fácil e coração aberto, que Eduardo e Luísa celebraram, não o final,
mas o começo de um tempo novo. O tempo de reconstruir juntos, de enfrentar dores e alegrias, de nunca mais transformar muralha em parede, mas sempre em ponte. No palco, a mãe de Luísa cantou uma última canção, convocando todos para um abraço coletivo, selando aquela união improvável, agora inegociável. Na rua, estrelas brilhavam sobre o bairro, tão vivas e certas quanto a esperança que só o amor verdadeiro pode plantar. Fim.